Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, pedindo a Deus as suas ricas bênçãos sobre nós, como família, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Pedindo a Deus a sua orientação, a sua direção, para que possamos estar mais uma vez refletindo na palavra dele, em nome de Jesus. Oremos. Pai, queremos agradecer ao Senhor por este dia, primeiro dia da semana, onde o Pai, o teu povo tem se reunido nas tuas casas de orações, em nome de Jesus, para estarmos estudando a tua palavra, cultuando, adorando, Pai, e estarmos mais buscando a presença com o Senhor e com os santos do Senhor, Pai. O Senhor esteja olhando para nós com olhar de misericórdia e compaixão nesses dias maus que temos vivido, pondo as tuas mãos de poder, nos dando refrigério, entrando com a tua providência santa e o teu cuidado sobre o teu povo e toda a tua criação, Pai. Oramos assim e te pedimos nesta hora pela direção da tua palavra, que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, nos dando a graça de sempre podermos contar com o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, ó Pai. Seja conosco, nos orienta e nos conduz em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós queremos refletir sobre o tema recompensa. Queremos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Estaremos fazendo a leitura dos versículos de 25 a 30, quando diz assim a palavra do Senhor. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do seu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. E queremos aqui elucidar, a questão do contexto, aí do acontecimento, deste episódio, que está justamente no contexto quando Jesus tem aquele encontro ali com o jovem rico, e que esse jovem rico vai perguntar para Jesus, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus vai perguntar a ele se ele conhecia os mandamentos, inclusive, perguntando a ele por que ele estava chamando a Jesus de bom. Jesus disse que só um que é bom, que é Deus, E aí, quando Jesus pergunta a ele se ele sabe os mandamentos, ele diz que ele conhecia os mandamentos desde muito cedo. E aí, Jesus, dando a visão dos mandamentos para ele, o jovem disse que tudo isso ele já observava desde cedo e que certamente ele guardava, os mandamentos do Senhor. E ele pergunta: o que falta? E aí a palavra vai dizer que esse texto, esse contexto, está nos evangelhos sinóticos, ou nos evangelhos que são chamados de evangelhos sinônimos, que são os 3 primeiros evangelhos da nossa Bíblia protestante, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque nestes 3 evangelhos há passagens, há contextos que estão aí, se entrelaçam nesses 3 evangelhos, sendo o evangelho de João um pouquinho mais diferente do que esses 3.
Mas, porém, a diferença que eu vejo é que Lucas, como aquele pesquisador mais aprofundado, né, o evangelista, o doutor Lucas, ele, no Evangelho de Mateus e Marcos, eles vão falar simplesmente de jovem, a colocação é de um jovem que chegou diante de Jesus. Mas Lucas faz a colocação de que este jovem era um príncipe que chegou diante de Jesus e fez esta colocação. Mas Jesus, quando o jovem diz que, quando esse príncipe diz que eles guardavam os mandamentos desde cedo, Jesus olha para ele, segundo o Evangelho de Mateus e de Marcos, vai dizer, Jesus olha para ele e diz que se queres, né, ser perfeito, né, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Enquanto que Lucas faz a colocação de que Jesus olhou profundamente para o mais profundo daquele jovem e disse, vá, vende tudo que tens, dê os pobres e terás um tesouro nos céus. E esse jovem, ouvindo essa colocação de Jesus, a palavra vai dizer que como ele tinha muitos bens, ele, atentando para aquilo que Jesus disse, ficou triste, saiu da presença do Senhor cabisbaixo, E aí Jesus vai fazer uma colocação dizendo ali diante dos discípulos que quão difícil seria um rico herdar o reino dos céus, porque seria mais fácil um camelo passar por um disel de agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E aí os discípulos fazem a colocação assim, sendo assim, pois, quem poderá se salvar? Jesus diz que, que estas coisas, na realidade, são impossíveis para os homens. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E aí justamente quando, dessa parte que começamos a ler, que Pedro pega a palavra e vai ali dizer diante de Jesus, junto aos discípulos, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos, E aí a gente para pensar sobre recompensa nestas coisas, diante desse contexto e de outras coisas que estaremos apresentando aqui diante dos amados, em nome de Jesus, porque sabemos que não é um mau desejo, não é uma má coisa, nós temos os nossos projetos, nosso desejo, de termos abundância, não só na vida espiritual, mas também na vida material, sim, isso faz parte da nossa vida, queremos ter conforto, queremos ter regalia, mas nós devemos tomar muito cuidado para que não fujamos do foco que Deus tem para nós, para que se cumpra a palavra que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Quando nós olhamos para aqui no capítulo 19 ainda, dos versículos de 27 a 30, essa colocação que nós aqui fizemos quando Pedro toma esta palavra diante desse texto e desse contexto, isso nos faz lembrar outros textos também, de pessoas, os seguidores de Jesus, e que também aí há uma conotação da questão de buscarem recompensa. Por exemplo, no capítulo 18 aqui do Evangelho de Mateus, quando há uma questão aí sobre quem seria o maior no reino de Deus, diz a palavra que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse, em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Ou seja, ali estavam querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Jesus tomando uma criança e vai dizer que se não se convertessem, nem não se fizessem como crianças na sua
humildade ali, né, não haveriam de herdar o reino dos céus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Isso nos lembra, né, o profeta João Batista, que ele disse: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Jesus deu testemunho do profeta João Batista dizendo que nascido de mulher não houve homem, não haveria homem tão grande quanto João Batista. Mas todos quantos estavam adentrando o reino dos céus, já estavam no reino dos céus, seriam maior do que João Batista. O próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele faz uma ilustração bastante interessante diante dos seus discípulos, dizendo assim: quem é o maior? Né? Estando ali na ceia com os seus discípulos, quem é o maior? Aquele que está sentado, né, à mesa sendo servido, ou aquele que serve? Jesus, mesmo sendo aquele que é o maior, o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, ele ali vai lavar os pés aos discípulos na sua humildade, e ele diz: assim como estão me vendo fazer, façam, né, uns aos outros também. E aqui também, no capítulo 20 deste Evangelho também, de Mateus, capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de 8 até 16, diz assim: e aproximando-se à noite, diz Senhor, e aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-os o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido pela hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais do que mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustei contigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? O que é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? A parábola dos trabalhadores da vinha, onde, né, servo do Senhor, né, o Senhor contrata alguns ali na parte da manhã para trabalhar na sua seara, na parte da tarde contrata outros, já perto do final do dia ele vai contratar a outros também para estarem trabalhando na sua seara. Mas ao final do dia, na hora da paga, ele manda lá o seu funcionário, lá o encarregado, para dar a paga a um. Só que ele tinha combinado com aquele que chegou mais cedo, na parte da manhã, um dinheiro, também aquele que chegou mais tarde, né, na parte da tarde, a mesma coisa, e aqueles que chegaram mais tarde foi combinado também dar um dinheiro, sendo que quando, né, chega a hora do pagamento, e aí vê-se que todos estavam recebendo por igual, não havia diferença, né? Não havia diferença alguma entre aqueles que começaram, né, cedo, à tarde ou mais tarde, mas estavam tendo a mesma paga. Há uma reclamação ali, né? Porque os derradeiros estavam sendo pagos da mesma forma, que se trabalharam só 1 hora. Porém, aquele senhor vai dizer, né? Ué, não é meu, eu não faço o que quero, não combinei com todos vocês um dinheiro, né? Se aos teus olhos o que eu estou fazendo é mal, será que eu não posso ser bom para com todos, né? Ou seja, abençoar a vida de todos, recompensar a cada um segundo a bondade daquele Senhor? Está escrito no dicionário Aurélio de que essa palavra recompensa apenas tem a questão, né, de prêmio, de pagar, né, alguém pelo seu serviço, por aquilo que certamente é mérito dele. Porém, o dicionário bíblico vai além. O dicionário bíblico vai falar que esta palavra, né, essa palavra recompensa está também ligada à questão de retribuição.
E no dicionário Aurélio vai dizer que retribuição é castigo merecido pela prática do mal, mas também a recompensa merecida pela prática do bem. Amados de Deus, vemos um contexto que esse Senhor, praticando bem, abençoando a todos, mas alguns não entenderam porque queriam que a sua recompensa fosse realmente maior do que a dos outros. E nós, conquanto Igreja do Senhor, em nome de Jesus, sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, Deus conhece a cada um de nós, sabe o nosso potencial, Ele quer e pode abençoar a todos, e Ele certamente tem galardões, e Ele tem sobre a nossa vida e deve ter o primeiro lugar em nome de Jesus, e sabendo que é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá aquilo que é necessário. Voltamos a pensar no profeta João Batista, quando ele diz que nada do que o homem tem não vem de nenhum outro lugar, senão dos céus, trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. E o último texto que quero ler com os amados nesta situação, em nome de Jesus, é o texto ainda no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 17 a 23. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos e no caminho disse: eis que vamos a Jerusalém. 17 a 23. Eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, escribas, e condená-los até a morte. Deles começarão a açoitar e crucificarão ao terceiro dia. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a grande recompensa dele foi certamente ver, conforme diz o profeta João Batista ali, o profeta Isaías, ali no capítulo 53, a ilustração do servo sofredor, que ele diz que Jesus foi martirizado, foi ali como um cordeirinho, a morte de cruz, mas diz a palavra que quando ele vê o resultado da sua morte, o que faria o resultado da sua morte para com muitos no contexto da salvação, ele se alegra. E louvado seja Deus por isso. A outra palavra, não vou ler, outra passagem, mas é a questão ali dos filhos de Zebedeu, que a sua esposa foi diante de Jesus ali, e querendo de Jesus que seus 2 filhos se assentassem, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E Jesus disse para eles que eles poderiam certamente ali, vocês podem tomar do cálice que tomarei? Sim, vocês participarão comigo do cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso cabe ao meu Pai, disse o Senhor. E louvado seja Deus, porque quando nós olhamos para essa questão de que Pedro, ele vai perguntar a Jesus, e nós? Que deixamos família, que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando da regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que quiser deixar casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que Jesus quis falar foi o seguinte: a honra que será dada aos seus 12 apóstolos. E no final das contas, no juízo dos apóstolos poderem se sentar com o Senhor e julgar as 12 tribos de Israel. Olha que honra, estar junto do Senhor, participando do julgamento em nome de Jesus, que honra dada e mais. Dizendo que aqueles que deixaram seus irmãos, seu pai, sua mãe, mulher, herdades, ou terras, por amor do seu nome, receberiam 100 vezes, podemos dizer aqui, e ao partir daqui, mais ainda a eternidade, a vida eterna. Sim, amados, podemos adquirir aqui na face da terra bênçãos materiais, mas a maior bênção que Deus tem para nós é sabermos e termos a certeza da salvação em Cristo Jesus e que estaremos partindo daqui para viver a eternidade.
Jesus ensinou que nós não devemos, né, estarmos constituindo tesouros aqui na terra, onde o ferrugem vai corroer, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, mas constituir tesouros nos céus, onde nada disto vai acontecer, que são coisas eternas, em nome de Jesus. Quando Jesus está fazendo esta colocação, é receber 100 vezes aqui mais. Isso me lembra de que na questão de família, meus amados, nós temos uma família que é a família carnal, aqueles que moram geralmente na mesma casa, ou a própria família um pouco maior ainda, que são além dos nossos esposas, maridos e filhos, são também aí, né, outros os nossos irmãos, né, tios, tias, que também fazem parte da família. Mas, olhando para isso, nós temos uma família maior ainda do que a família carnal, que é a nossa família espiritual, que é a igreja do Senhor em nome de Jesus, que muitas vezes não somos socorridos pela família carnal, mas sabemos que a família espiritual muitas vezes está mais próximo também de nós, se torna, né, verdadeiramente o nosso próximo, como ali Jesus ele ensina na parábola do bom samaritano, né? Quem foi o próximo daquele homem, né? Quem foi o próximo daquele homem? O samaritano. Vá e fazes a mesma coisa. E quantas vezes, né? Estamos longe da família, ou mesmo estando perto, somos socorridos por aqueles que estão mais próximos de nós, e muitas vezes aqueles que são a nossa família, a família espiritual, que é a família do Senhor, em nome de Jesus. E aí, eu quero encerrar essa prédica, aqui esta palavra, lembrando de um artigo, de uma coisa maravilhosa que eu ouvi durante a semana, dizendo o seguinte, que havia um professor já com as suas cãs brancas, já de certa idade, e que ele tinha um fusquinha, né, que ele ia para as escolas onde ele dava aula ali, com seu fusquinha verde, e aí chegou o dia que aquele professor estava tão endividado que a única coisa que ele tinha para levantar finanças e pagar as suas dívidas seria vender aquele fusquinha que gostava tanto dele, se afinou tanto com ele, tinha um carinho com ele, e que também era aquele fusca que não só levava ele para os colégios que ele dava aula e também para casa, mas também visitar os seus alunos, porque era um professor que muitas vezes se tornou um pai para muitos dos alunos, se afinou muito, aconselhava os seus alunos, né? Se apiedava daqueles aos quais ele via que estava triste, estava choroso, né? Perguntava o que era, se achegava aos seus alunos, procurava saber o que estava acontecendo, se tornou muito íntimo, realmente muito próximo dos seus alunos. E chegando esse dia que ele teria que vender o seu fusquinha, um dos alunos ficou sabendo dessa questão, e aí nasceu um desejo na sua mente, no seu coração e na sua alma de fazer uma campanha junto dos alunos que já tinham sido alunos ali daquele professor, fazendo uma campanha para comprarem aquele fusca, mas com a intenção não só de comprar, mas certamente devolver ao professor. Fizeram aquela campanha maravilhosa, conseguiram comprar o Fusca, e aí foram na casa do professor recompensá-lo, dizendo para ele que aquilo era muito pouco em detrimento do quanto ele fez por seus alunos e o quanto eles o admiravam e o quanto eles queriam abençoar a vida. Quando ele pega o Fusca que vai sair, Fusquinha, às vezes é muito pobrinho, né? Fusquinha de uma certa idade, o Fusquinha vai e morre e para. Um daqueles que ali estavam vendo aquela situação falou, professor, eu vou levar o seu fusquinha, eu vou dar uma geral nele e quando ele voltar ele vai estar 100%. Estou falando isso, meus amados, porque justamente às vezes nós pensamos em recompensa e às vezes pensamos que as pessoas não estão notando, que não estão dando valor, né, a quem somos e o que fazemos pelas pessoas, no sentido de procurarmos, né, compensar ou recompensar as pessoas, né, para que elas vivam o melhor possível em nome de Jesus, mas Deus está vendo todas essas coisas e aí é a questão da lei da semeadura, né? É nós realmente fazermos não para nos glorificarmos, não para sermos melhor do que os outros, mas sabendo que assim como nós fazemos pelos outros, Deus vai permitir que outros também façam por nós em nome de Jesus. Aquele professor, com certeza, jamais pensaria isso, que naquela situação, né, de aflição, de angústia que ele estava vivendo, de que os seus alunos o recompensariam, abençoando a vida dele. Assim também é para conosco, em nome de Jesus.
semeamos, né? Para que de fato logo mais possamos colher em nome de Jesus. E louvado seja Deus, porque nós vemos Jesus afirmando que os seus seguidores terão 100% mais por terem deixado coisas para trás e com certeza no final de tudo herdar a vida eterna. É realmente nós abrirmos mão, nos abdicarmos de alguma coisa hoje, para que amanhã tenhamos coisas maiores em nome de Jesus, as quais só o nosso Deus pode nos dar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos abençoando, que nós possamos buscar realmente a maior recompensa que temos dada pelo Senhor, que nada aqui na face da terra se compara, que é realmente esta certeza da salvação em Cristo Jesus. E sabemos que com certeza quando partirmos daqui, teremos muito mais que viver a vida eterna com o nosso Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor. Oremos. Deus bendito e amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado porque certamente a maior recompensa vem do Senhor e nós temos conhecimento disto na prática, porque o Senhor tem sido misericordioso, piedoso, nosso Deus de justiça em nome de Jesus. E estamos felizes porque o Senhor, o nosso Deus, nos tem ido além daquilo que esperamos e tem realmente, ó Pai, nos dado além daquilo ao qual certamente nós merecemos, Pai. Obrigado pela reflexão da Tua Palavra e que realmente a maior recompensa que nós possamos buscar seja realmente jamais perdermos a direção do alvo que temos proposto pelo Senhor, que é aqui na face da terra estarmos perseverando até o fim das nossas vidas, perseverando na fé e confiança até o fim, para tomarmos posse da Tua tão grande salvação, ó Pai. Segundo a Tua boa vontade, ó Pai, dá a cada um o que certamente precisarão para vencer mais esta semana diante do propósito de vida ao qual o Senhor tem para conosco, Pai. Continue perdoando as nossas falhas, os nossos pecados e a cada dia nos levantando na bênção do Senhor, na providência santa do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.